Vamos ao 20º vídeo da nossa aula 2. Nós paramos o 19º vídeo quando estávamos para ver esse diagrama que é referente ao teorema do homomorfismo. O teorema do homomorfismo afirma que, dado um homomorfismo entre os grupos G e L, tomamos o núcleo desse homomorfismo, esse homomorfismo é sobrejetor, e aí chamamos o núcleo de N, quocientamos o G, então temos o quociente G sobre N, e esse quociente ele é isomorfo ao grupo L. A demonstração, na verdade, consistiu em a gente pegar uma φ, fazer uma composição com a μ, que é a projeção do G sobre o G sobre N, e fazendo essa composta, a gente mostrar que de fato isso vai dar a F. A gente então tomou uma φ, aplicou nas classes AN e disse que isso daria como resposta F de A. Pois bem, foi essa a ideia da demonstração, e esse diagrama ajuda a gente a lembrar a ideia da demonstração e lembrar também o teorema. Então, ter em mente esse diagrama muitas vezes pode ser útil para que você faça exercícios relacionados à teoria do homomorfismo para grupos. Tá? E é importante tê-lo tanto para lembrar do teorema como lembrar da demonstração e também para os exercícios. Bem, um exemplo clássico. Dado um inteiro m maior do que 1, consideremos o homomorfismo projeção, μm, de z em z de m em zm, definido por μm de A igual a classe de A. Então, essa é a classe residual módulo m, como a gente aprendeu lá em teoria dos números, tá? Então, essa projeção ela pega cada número inteiro e associa à classe módulo m que ele faz parte. Esse homomorfismo é sobrejetor e o núcleo desse homomorfismo são justamente os números inteiros que estão associados à classe do zero, porque a classe do zero é justamente o elemento neutro do Zm. Ou seja, o conjunto dos inteiros A faz que A é congruente a zero módulo m. Em outras palavras, como m divide A menos zero, m divide A. Portanto, A são os múltiplos do m. Então, o núcleo da μ é o gerado por m. É o 0, é o mais ou menos m, é o 2, é o 2 vezes m positivo e negativo, mais ou menos 2 vezes m, e assim por diante, ok? O teorema do homomorfismo então nos garante que z quocientado por esse gerado por m, ele é exatamente o Zm, ou seja, ele é isomorfo ao Zm. Bem, agora vamos falar de permutações. Sejam A1, A2, AR, uma lista de R números naturais contida aqui nessa lista, de 1 até N. Então, entre esses números naturais, 1, 2, 3, etc. até N, a gente pega uma lista de R desses naturais, onde N é maior ou igual do que 2, e todos eles inteiros distintos. Bem, se tal pertence a Sn, ou seja, se é uma permutação pertencente a Sn, tal que, quando eu aplico tal ao A1, dá o A2. Quando eu aplico tal ao A2, dá o A3. E assim por diante. Quando eu aplico tal ao AR-1, vai dar o AR. E quando eu aplico tal ao AR, dá o A1. Ou seja, o A1 é associado ao A2 pela tal. O A2 é associado ao A3 pela tal. E assim por diante. O AR-1 é associado ao AR por meio da tal. E o AR é associado de volta ao A1 por meio da tal. E além disso, tal de x é igual a x se o x estiver nessa lista, mas não fizer parte dessa lista. Ou seja, para todos os números naturais que estão entre 1 e n, mas que não fazem parte destes A1, A2 até AR. Então dizemos que tal é um ciclo de comprimento R, e que esse conjunto aqui, que forma os elementos dessa lista, é o conjunto suporte desse ciclo chamado tal. Na verdade, a gente já vem usando essa linguagem dos ciclos, já há algum tempo,
Mas esse é o momento para que a gente formalize essas noções, essa ideia. Para designar uma permutação assim definida, usamos a notação que vimos usando já, e se R é igual a 2, então tal é chamada de transposição. Um exemplo: consideremos em S5 a permutação tal, dada dessa maneira. Observe que tal de 1 é 4. Tal de 1 é 4. Enquanto que tal de 4 é 2. Tal de 2 é 1. Certo? E o tal de 3 é fixo e o tal de 5 é fixo. Tal de 3 é o próprio 3 e tal de 5 é o próprio 5. Bem, o que a gente tem então? A gente tem um ciclo onde o 1 vai para o 4, depois o 4 vai para o 2 e depois o 2 vai para o 1. Veja que poderíamos ter 6, 7, 8, 10 que sejam todos fixos, né? 6 indo para o 6, 7 indo para o 7, 8 indo para o 8, etc. E mesmo assim eu poderia ter esse ciclo tal. Então veja que é importante dizer que estamos no S5, porque poderíamos estar no S10 e todos os outros serem fixos e o tal ser representado dessa mesma maneira. Portanto, é importante quando a gente disser que está trabalhando com um certo ciclo, a gente dizer também qual é o SN que a gente está trabalhando. Bem, eu formalizei essa informação aqui. Vale observar que com essa anotação é preciso dizer a qual SN o ciclo pertence, e que a forma de apresentar um ciclo não é única, pois dizer que o 1 vai para o 4, depois o 4 para o 2 e o 2 vai para o 1 é a mesma coisa que dizer que o 4 vai para o 2, depois o 2 para o 1 e o 1 para o 4, ou ainda o 2 vai para o 1, o 1 vai para o 4 e o 4 vai para o 2. Proposição. Se tal é esse ciclo, A1, A2 até a R, e pertence a Sn, é um ciclo de comprimento R maior do que 1, então a ordem de tal, que a gente escreve assim, O de tal, é R e, portanto, se esse elemento aqui, esse epsilon, representa a permutação idêntica, então a gente pode afirmar que o gerado por tal é esse conjunto aqui. Esse conjunto é o conjunto gerado pelo ciclo tal, né? Então você tem a permutação identidade, o tal ao quadrado, ou seja, tal aplicado em tal, e assim por diante até o tal elevado a R menos 1. Porque na verdade o tal elevado a R volta a ser a permutação idêntica. Bem, demonstração. Da definição de ciclo, nós vimos que tal elevado a I menos 1 de A1 é igual a I para I variando de 1 até R. E isso a gente pode verificar que tal elevado a R de A1 é o A1, enquanto que tal aplicado ao A1 é o A2. Tal aplicado em tal de A1 vai ser justamente o tal do A2, que é o A3. E assim por diante. Tal a terceira do A1 vai ser o tal do A3, que vai ser o A4. E tal, assim generalizando, tal elevado a I menos 1 do A1 é igual ao tal do I menos 1, que é o AI. Então, em síntese, a gente observa que tal elevado a I, não importa qual seja o I, ele vai ser diferente do epsilon, ou seja, não vai ser a permutação idêntica, enquanto esse I estiver entre o 1 e ele for menor do que o R. Isso daí mostra que a ordem, né, o R, ele é menor ou igual que a ordem de tal, porque até chegar ao R, ou melhor, antes do R, não aconteceu de dar a permutação idêntica. Portanto, esse R ele é menor ou igual que a ordem do tal, porque a princípio, quando a gente pegar o tal elevado a R, pode dar a identidade, mas antes do R não dá identidade de forma alguma. Nós listamos todas as possibilidades até aqui. Pois bem, continuemos. Por outro lado, se você pegar o 1 maior ou igual que o I maior ou igual que o 1,
porém menor ou igual que o R, então a gente tem que o tal elevado a R do AI, ele é igual o tal elevado a R do tal elevado a I menos 1, do A1, pela nossa definição, e isso é igual ao tal do I menos 1, a gente inverteu aqui, tá certo? Tal elevado a I menos 1, tal de AR, que é sempre possível. Façam casos particulares para perceber que é sempre possível a gente inverter, tá certo? Pegue uma sequência de 4 elementos, por exemplo, inverta alguns e note que isso é verdade. E isso vai ser igual ao tal elevado a I menos 1 do A1, né? Porque esta composição vai dar isso. E aí tal elevado a I menos 1 do A1 vai dar o AI. Então, note que a gente pegou tal elevado a R de AI e deu como resposta o próprio AI. Ou seja, o tal elevado a R do AI está dando a permutação de identidade. Então, considerando-se que tal aplicado a x dá o próprio x para todo x que for diferente desses AIs, onde I varia de 1 até R, então o tal elevado a R é a própria identidade, como falei há pouco. E, consequentemente, o que a gente conclui? A gente conclui que, bem, quando o tal foi elevado ao R, deu a identidade, mas a gente não garantiu que não possa ter dado a identidade antes do R. Então, o que a gente garante, nesse caso, é que o R ele é maior ou igual que a ordem do tal, né? Mas nós tínhamos garantido antes o quê? Que o R era menor ou igual que a ordem de tal. Ora, se o R é menor ou igual que a ordem de tal por um lado, e pelo outro lado o R é maior ou igual que a ordem do tal, então a ordem do tal é o próprio R, né? É impossível um número ser menor ou igual que o outro, sendo ambos inteiros, e o R e ao mesmo tempo maior ou igual que este mesmo número. Então, na verdade, esses números são iguais. E isso termina a demonstração dessa proposição. Bem, definição. Dois ciclos, A1, A2, AR, etc., pertencendo a SN, e B1, B2, BS, também pertencendo a SN, eles são ditos ciclos disjuntos quando os elementos do primeiro e do segundo nunca coincidem, né? Ou seja, os AI são sempre diferentes dos BJs, não importa o I e o J sendo o I maior ou igual que 1 e menor ou igual que R, e o J sendo maior ou igual que 1 e menor ou igual que S. Ou seja, seus respectivos conjuntos suportes têm interseção vazia. Isso é o que caracteriza ciclos disjuntos. Bem, vamos a um resultado. Dois ciclos disjuntos comutam. Vamos à demonstração desse fato. Bem, demonstração. Considere tal e sigma ciclos disjuntos com respectivos conjuntos suportes A e B. Se você tomar um x dentro daquela sequência de números naturais, né? 1, 2, 3, etc., até n, então existem três possibilidades. Bem, a primeira delas, o x pode pertencer ao suporte da tal, ou seja, ao A. Então, o que acontece? Você vai compor tal com sigma, vai ficar tal bola sigma de x, que é tal de sigma de x. Ora, mas o x não está no suporte da sigma. Portanto, a sigma de x vai ser o próprio x. Então, vai ficar tal de x. Aí você inverte. Sigma bola tal de x. Vai ser sigma de tal de x. Ora, o tal de x vai estar dentro do suporte da tal, mas não está no suporte da sigma, então dá tal de x. Aí vamos para o segundo. Suponha que o x está no suporte da sigma, mas não está no da tal. Então você tem que tal bola sigma de x vai ser tal de sigma de x, que o tal não vai alterar o sigma de x, porque o x só está no suporte da sigma. Invertendo, sigma bola tal de x, o sigma aplicado em tal de x vai ser sigma de x, porque o tal de x não vai alterar, porque x não está no suporte da tal. E por fim, se não estiver em nenhum dos dois, eles não vão alterar nada, né? O x vai continuar sendo sempre o x, porque não está em nenhum dos dois suportes. Bem, isso demonstra essa proposição.
Os 3 itens mostram essa proposição e a próxima proposição a gente deixa para o próximo vídeo.